quantas coisas a gente já deixou aí para trás, né? Por contas limitantes do nosso pensamento, das nossas crenças, mas que a gente quer realmente vencer muitas coisas para o nosso 2026 tá chegando aí com mais leveza, né? E com coisas muito boas. Então, hoje eu vou estar recebendo aqui Cristina Parril. Ela vai estar trazendo para gente coisas muito valiosas, né? Olá, boa tarde. Boa tarde, Cristina. Que Que bom ter você prazer aqui. outra vez. Que Muito. bom, que venha muitas vezes. É sempre muito bom estar aqui com você. E eu estava falando, né, do 2026, que está aí quase batendo na nossa porta, e quantas coisas a gente pode, né, é, ressignificar, melhorar, vencer diante das nossas dificuldades, das nossas crenças, e que você tem isso tudo aí para nos contar, do teu método. Mas, para quem vai nos ouvir aí pela primeira vez e não te conhece, fala um pouquinho quem é a Cristina, só para a gente, né? Tem gente que não conhece você ainda. Quem é a Cristina? Como disse outra vez, a Cristina é uma mulher que tem idade certa para estar nesta live. Fez 53 ontem e, Oh, é portanto, verdade. estou mais de 50. E pronto, lido com todos os problemas e tive um momento na minha vida que também tive de renascer quando foi mesmo a idade dos 50. Portanto, esta parte que nós chegamos a um momento da nossa vida que percebemos que já não podemos ir à frente assim e temos de libertar-nos dos pesos do passado, dos pesos ancestrais, dos pesos de outras vidas, de todos os pesos, como digo eu, e não sabemos como fazer. Então, eu passei por isso à idade de 50 anos e comecei o meu caminho para o meu interior para perceber o que é que eu realmente tenho que mudar na minha vida para não ter ciclos repetitivos, para não ter estas depressões, estas ansiedades para qualquer coisa que vinha na minha vida, coisas pequeninas até, não? E estava num processo também de divórcio, portanto, foi assim um momento difícil na minha vida. E naquele momento, eu percebi que se eu não mudo, ou eu mudo ou não há outra saída. E aos 50 anos, nós também temos muitas mudanças a nível do corpo, a nível hormonal, a nível do corpo. Já como digo eu, não é que a memória fica pior, porque nós sempre tomamos as coisas, não, as integradoras, para isto ficar bem. Mas há outros que te esqueces de algumas coisas. E começas a ver pior ainda. Então, são aquelas mudanças, não, que nós sentimos no corpo. E não é fácil, Não né? é fácil. Não Tem é calor, fácil. tem frio, pronto. E aquelas coisas que a mulher sente. Não é fácil, não. Mas olha, eu acho que o mais lindo de tudo, sabe, Cristina, é que a gente vai se reinventando, né? Porque tem momentos da vida que assim, a coisa está tão ruim, né? Tá tão pesada que você fala assim, meu Deus do céu, né? Cheguei ao fundo do poço, mas agora eu vou subir para brilhar, Exato. né? Porque o poço não é o meu lugar. Mas muitas vezes a gente precisa conhecer esse lugar para depois entender que a gente quer o brilho, a leveza, começar a ver a vida com novas lentes, né? Então, você passou, eu passei, todas nós passamos, processos muito desafiadores, né? E a terapeuta nasce da sua própria dor, da sua própria dificuldade. Exato. E aí eu ia te Exato. perguntar, né, qual foi a primeira terapia assim que você encontrou, que te chamou para um primeiro lugar desse autoconhecimento? Fiquei curiosa. Então, na altura, a Cristina era assim, uma pessoa um bocadinho mais racional e precisava de ter umas terapias que são baseadas em ciência, são bem explicadas e têm uma base onde se podem explicar as coisas porquê. E o que é que eu fiz? Eu conheci dois mestres,
um que fazia terapias e pronto, e dava cursos de transformações quânticas, as terapias das transformações quânticas, e o outro era a reprogramação mental. Portanto, eu fiz estes dois cursos e o puzzle encaixou-se. A mim me ajudou imenso, porque através de tudo conscientizar aquilo que eu faço e aquilo que eu penso e tudo aquilo que está na minha vida, mesmo conscientizar, não? Porque o que são transformações quânticas? São várias técnicas onde a pessoa tira-se do lugar onde ela está e conscientemente olha para aquilo que ela faz. É isso. E a cadeira do observador, o ponto zero, são espetaculares, porque assim é como tu tens aquela força de dizer, não sou eu não sou pensamentos, eu não sou minha mente, eu não sou as minhas emoções, vou ver o que é que eles fazem lá, não? E transformar. E depois, a reprogramação mental é uma ferramenta espetacular, porque nós começamos pouco a pouco criar as vias neurais diferentes, repetindo as coisas, e o nosso cérebro muda totalmente no seu mapa neural. Portanto, se uma pessoa era deprimida ou era vítima, eu através do método Regênesis, é daquilo que eu passei naquela altura e percebi e consegui transformar a minha mente totalmente. O meu modo de ver o mundo, o meu estado interno, tudo mudou. Não foi fácil, porque isto foi assim eu acho que foram, depois de 3, 4 meses eu comecei a sentir o efeito em mim. E então fiquei surpreendida como é que com ferramentas tão simples, que não é nada difícil, e ir num processo leve, sem, como digo eu às vezes, aquelas terapias pesadas, não? E mais rápido, porque este processo de quântica e reprogramação mental é mais rápido do que ir em terapia e fazer por anos e por anos e por anos. E todos nós podemos fazer isso. Eu, por exemplo, no Regênesis, entrego todas as técnicas que eu faço com a pessoa e ela fica com elas para a vida. Qualquer coisa acontece, ela pode fazer a técnica e fica outra vez no estado que ela precisa de ficar. Olha, desculpa interromper, eu fiquei curiosa, esse nome Regênesis, né? Como é que ele veio? Regênesis, o que é Regênesis? Porque Regênesis é renascer, é nascer de novo. Não é nem renascer, é nascer de novo, ok? O que significa isto? Nós, quando nascemos, somos puros. Não temos nada, não temos crenças, não temos programas carregados em nós da sociedade, da cultura, da família, de tudo. Nós somos puros. Então, depois começamos, como a cebola, não? Carregar coisas. Nós nascemos também com alguns pesos ancestrais de outras vidas, mas aquilo que vem depois é muito mais pesado. E então, o Regênesis é o quê? Em qualquer altura da tua vida, quando tu percebes que tens de mudar e queres tirar o peso de ti e desintoxicar, desprogramar, reprogramar e harmonizar. São 4 fases onde a pessoa de vítima, de estar mal, de se sentir-se mal a nível de corpo, alma e mentalmente, emocionalmente, chega a elevar a sua vibração e estar num estado muito mais, como eu ia explicar, com uma energia renovada. É isso, praticamente nascer de novo, chegar àquilo que tu eres antes de as máscaras que tu meteste na cara, aquilo que a sociedade te impôs, aquilo que a família te impôs. Portanto, nós limpamos tudo isso no processo, tudo. E a pessoa fica pura e depois começa a recarregar na reprogramação tudo aquilo que ela precisa para estar bem na vida e para enfrentar os desafios que venham todos os dias de uma maneira construtiva. É muito bacana que você está falando, porque o quanto, por exemplo, o autoconhecimento, ele liberta. Então, isso que você está a falar é sobre quanto mais, né, essa pessoa vai se conhecer, menos, cada vez mais, ela vai ficar refém das situações.
Então, por exemplo, a ansiedade, né? Por que que eu estou ansiosa, né? O que que me leva naquela situação, encontrar com determinadas pessoas, a ficar. Eu falei ansiosa, mas muitas vezes é um mal-estar, né? Tem pessoas que você pode dizer, eu não quero mais encontrar. Mas tem gente que você, ou, por exemplo, trabalha contigo, ou é da família, como é que eu consigo né, a gente fala assim no Brasil, se blindar, se proteger, porque aí começa a entender, aí você fala, começa a ouvir, né? Você fala, opa, peraí, cérebro, oi, isso daí não é comigo, não é para mim. Então, é como se tivesse uma coisa aqui que bate e não entra. É mais ou menos isso? Vamos dizer assim, a blindagem, nós também no Regênesis, é uma técnica que eu faço sempre. Porquê? Porque nós, na blindagem, nós só blindamos-nos com várias técnicas as nossas energias, para não entrar outras energias que nos fazem mal, mas também, a nível, há várias técnicas que nós usamos para blindagem energética, é para limpar também aquilo que veio de outras vidas, aquilo que veio da ancestralidade, aquilo que nós temos à nossa volta, ok? Às vezes nós temos pessoas com quem não nos damos bem. Na verdade, a nível de quântica, a nível que eu transmito, o que significa isto? Você está numa vibração um bocadinho mais alta, a pessoa está numa vibração um bocadinho mais baixa. A sua energia flui mais fácil, a parte mental e emocional é mais elevada e aquela pessoa é menos elevada. Então, o que é que ela faz? Tira a energia de si, porque ela é mais fraca neste aspecto. E nós, sim, fazemos as técnicas, aprendemos várias técnicas da blindagem energética, inclusivamente o ovo cósmico e o arcanjo Micael, porque a Origênesis tem muita coisa espiritual dentro a nível de orações, às vezes fazemos, sim, também tenho lá algumas coisas enquadradas. Não é religião, e uma coisa é colegamento com o nosso eu superior e com o universo. E então, sim, e depois, há muita coisa que nós ainda estamos a carregar da nossa família ancestral. E por isso, na parte do desprogramação, eu insisto sempre para fazer constelações. Eu faço um tipo de constelações que se chamam Verdade Universal, é de um psicoterapeuta russo, que eu aprendi um curso, que é diferente daqui do Portugal. E lá, com esta constelação, o que é que eu faço? Eu posso limpar as lealdades, podemos fechar os ciclos que se repitam na nossa vida, não? É também fazer outros trabalhos de deixar aquilo que não é nosso e levar aquilo que é bom da nossa família ancestral. Portanto, é um trabalho que se faz também para limpar os contratos, para limpar outras coisas, os pactos que foram feitos para trás e nós nem sabemos deles. E é muito importante também o que é que nós falamos. Outra vez já falámos disso consigo, lembra-se. A nossa palavra, aquilo que nós transmitimos para o universo, às vezes nós dizemos assim, nunca mais vou fazer alguma coisa. Então, nunca mais. O universo diz assim, não queres fazer A nunca mais. palavra tem poder, né? O Muito. pensamento também tem poder. Só que tem vezes que, assim, a gente sabe na teoria que não deveria pensar. Aí, eu mesma, assim, falo, ai meu Deus do céu, quantas vezes eu me pego pensando que eu não deveria pensar, mas aí quando eu vi, já pensei. Então, assim, é um processo homeopático, aos poucos a gente se libertar, né? Se limpar, sei lá qual é a palavra disso, não Sim, é? purificar, limpar-se, porque é mesmo, são técnicas de limpeza, cancelado, cancelado. Há muitas técnicas, mas o que é que eu quero dizer? O que é que também aprendemos aqui, que é muito importante, no Regênesis, não, no processo da terapia, a pessoa aprende de um bocadinho baixar a parte lógica, a mente consciente, ok? O nosso pensamento, que às vezes o nosso ego que manda em nós, não somos nós a mandar em ele, ok? E quando nós, através de ponto zero, há várias técnicas quânticas, conseguimos baixar a influência da nossa parte racional,
ou da nossa parte consciente que nos atrapalha às vezes, não? Então lá é que cada vez que tu pensas de dizer uma coisa que não tens de dizer, consegues não dizer assim, espera, agora eu me acalmo, acalmo, há várias ferramentas e digo aquilo que eu tenho que dizer com mais consciência e sem fazer mal a mim mesma. Porque nós, quando dizemos, não fazemos mal só aos outros, fazemos a nós mesmos. É isso. Olha, é interessante porque eu tô aqui a te ouvir e vou pensando em mim, né? Da idade, né? Eu vou fazer 59. Então, assim, antes eu logo, essa coisa da ansiedade, eu ouvia e respondia. Agora eu estou aprendendo, eu sempre falo, Senhor, coloque palavras sábias na minha boca. Exato. Né? E aí tem vezes que você recebe uma mensagem que você olha, nossa, essa energia dessa mensagem não tá legal, não tá boa. Aí, né, você respira, dá um tempo, espera, processa, aí depois pensa, o que que vai responder? Ou nem responde nada, né? Aí você está falando da energia, né? Será que aquela pessoa merece o meu tempo, a minha energia, até para responder uma coisa que, né? Exato. Mas Então, é um processo de maturidade também, sim, né, Cristina? sim, é um processo de maturidade, mas também um processo de que nós também aqui no Regênesis, as minhas pacientes aprendam comigo. A nossa reação é aquilo que vem-nos de fora. Porque a nossa reação àquilo que nos vem de fora e aquilo que nós sentimos dentro. É tudo coligado, ok? São as nossas crenças, são as nossas traumas, são aqueles gatilhos. Quando uma pessoa diz uma coisa e ela talvez nem queria dizer aquilo, ou nem pensou como tu pensas, mas tu tens um gatilho dentro de ti que já passaste alguma vez na vida e não gostaste, ou alguma situação, ou algum trauma, o gatilho faz assim. Então, qual é a nossa reação? É dizer logo, não? Então, todo o processo de regênese não é só uma terapia de reprogramação mental e de transformação quântica, e também de leveza na como vivemos a vida mesmo, o nosso bem-estar, como é que nós podemos focar a nossa energia nas coisas boas em vez de responder a uma pessoa que, pronto, trouxe-nos aquele gatilho e nós não sabemos se ela quis dizer aquilo ou não quis dizer aquilo. Concentrar-se naquilo que nos faz bem. Porque aquilo que nos faz mal, às vezes é melhor, como eu digo, guardar para o lado e nem se lembrar. E isso é a maturidade de uma mulher que, mais coerente, por aí começa a desenvolver-se. E nós, na nossa idade, já não queremos guerras, já não queremos chatices, já não queremos muita coisa, não queremos viver em paz, tranquilidade e serenas, nesta idade de qual estamos a falar. E por isso o método Regênesis é para aquelas mulheres que ainda não conseguiram chegar a isso, por vários motivos, porque são carregados de trabalhos na família, de trabalho fora, de outras coisas, empenhos que eles tenham e não tenham tempo. Então, e quero, isto é muito tempo, terapia. Não, 33 dias. E a diferença Eu ia te perguntar isso. Por exemplo, eu vou falar alguns sintomas que podem ser outros, né? Por exemplo, a gente não está falando sobre menopausa, mas a gente sabe que a depressão ela se fica muito potencializada em muitas de nós mulheres, principalmente quando está nessa transição da pré-menopausa à menopausa, devido aos hormônios. Então, se você já tem um problema anterior e mais a química do corpo que está mudando, aquilo potencializa. Então, essa mulher está passando por muita tristeza, que está nos ouvindo agora, ela quer melhorar, ela sabe que ela precisa sair desse buraco negro, né? Mas ela não tem energia, não tá não tem força, né? Que mensagem você deixaria para essa pessoa, para essa mulher? Porque ela precisa também ter uma ação, porque
Se ela não fizer nada por ela, nada vai começar. Eu achei interessante porque o Regênesis, o método Regênesis, ele tem 33 dias, não é um processo de meses, né? Então, como é que uma dica aqui que você poderia dar para essa pessoa que está passando isso, né? Por que que nós ficamos assim? Porque é aquilo que nós, por exemplo, todos nós temos um sonho, umas metas, um desejo, alguma coisa para termos na vida, não? E então, e pode ser coisas de todos os dias, não? E eu digo assim, mas se eu penso nisso, eu estou sempre a dizer que quero isso, e depois pensar e querer e não sentir e não fazer ação, ok? O que acontece? Nós vivemos, muitas mulheres vivem no pensamento porque não têm um tempo para descer no coração. Por isso, no Regênesis, nós fazemos várias técnicas para abrir o campo de coração e para sentir o corpo. O que é que alinhamento de mente, emoção ou coração e intenção e ação. Isto é que uma pessoa tinha que pensar assim. Não basta só querer ou fazer algumas ações. Tens que sentir que queres, tens de te conectar contigo mesma e perceberes o que é que tu realmente queres. Não o que é que quer marido, não o que é que quer filhos, não o que quer o trabalho. Não, tu, como mulher. O trabalho interno é a coisa melhor que uma mulher pode fazer com ela mesma nesta idade. Ter 10 minutinhos, 15 minutinhos todos os dias em silêncio, a pensar e a fazer meditação, nem precisa de música, nada. Simplesmente acordar de manhã e dizer assim, começou este dia, e eu, o que é que eu posso fazer para ser feliz? Para eu sentir-me plena, para eu sentir-me conectada com o meu corpo, para sentir que eu sou viva. É isso. É através de poucas técnicas. Eu até aqui ia dizer quais são técnicas para uma pessoa, práticas, que não sabe nada de Gênesis e há para aí muita coisa, não? Então eu sempre digo, começam a respirar consciente. O que é que significa isso? Como eu digo, sente e quando respiras, sente. Respiras, expiras. Respiras, expiras. Este é respirar consciente, ok? Perceber que o ar entra e sai fora. Depois, yoga, pilates, andar a passear na natureza, dança que você faz, é indispensável nesta idade. Se nós estamos sempre fechados em casa, não queremos sair, não queremos ir mundo fora e fazer para nós movimentos e ações, também é difícil acordar para a vida, como digo eu. Depois, como disse, escutar o nosso interior, o que é que nós realmente queremos, é isso. E fazer algumas meditações para conectar-nos com o nosso corpo e com a terra, enraizar, ok? Sentir. Há várias meditações por aí no YouTube. Se querem vir para o lado da Gênesis, também temos que fazer aqui. E nós fazemos uma coisa muito importante, que eu acho que é a prática mais importante que nós todos temos que fazer. Se chama imagética do coração. O que é que significa isso? Conectar-nos com o nosso coração, com aquilo que nós sentimos, abrir o campo do coração, porque quando nós abrimos o campo do coração é tudo mais fácil. Tudo flui diferente, a nossa energia renova. E daí, deste campo do coração, visualizar aquilo que nós queremos na nossa vida. E isto é porquê? Porque quando o coração está aberto e a nossa mente trabalha em conjunto, em coerência com o coração e faz ações, nós podemos tudo. Nós somos criadoras da nossa vida. E muitas vezes, das nossas decisões, ou vou para a esquerda ou para a direita, depende a nossa realidade. Quando digam assim, mas esta coisa de criadoras da nossa realidade é muito estranha. Não. E depende daquilo que nós escolhemos. Tu acordas de manhã, escolhes ir trabalhar e ficar em casa, ou ir dançar, ou ficar a resmungar, não, e a ser vítima. Isto é a tua escolha. E na escolha que tu fazes, tu transmetes ao universo que tu és, com tudo, com o teu pensamento, com a tua emoção e com aquilo que tu fazes.
É isso, é muito simples a parte de transmitir o que significa a criar a nossa realidade, não? Não é mais nada do que isso. Por isso, eu aqui posso dizer às mulheres que têm a minha idade, um bocadinho menos, um bocadinho mais, a coisa mais importante na nossa idade é nós conectarmos connosco mesmas e percebemos na realidade, não invenções, aquilo que nós sentimos e o que queremos na nossa vida. A partir de agora, já não quero viver mais assim. É o que queres. É isso. Ô, Cristina, desculpa interromper. A gente, para isso tudo que você nos trouxe, quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir mais tarde no nosso podcast, como é que faz para entrar em contato com você, para conversar, ter uma primeira consulta online? Deixa aqui, qual é o teu contato? Primeiro, queria dizer que dia 13, agora no sábado, eu vou fazer um workshop aqui no espaço AMAT em Odivelas, a explicar todo o procedimento do Regênesis. O que é Regênesis, em que é baseado, tudo. E vamos fazer em 3 horas todas as práticas de cada fase, ok? Portanto, quem quer experimentar isso assim, no presencial, a gente presencial, tem dia 13. Exato. Quem é que o meu contacto aqui, eu tenho os contactos no bio, podem mandar a mensagem privada para o número 933489579 e marcar comigo uma consulta que é grátis. Ela dura 1 hora e meia, depende da pessoa, onde nós conversamos e fazemos alguns exercícios para conhecer-nos a partir de várias técnicas. E depois eu explico tudo o processo, o que é que a pessoa pode, aonde que ela pode, o resultado, vamos dizer assim, aonde que ela pode chegar com a Regênesis, e depois a pessoa decide quer entrar em Regênesis ou não. Agora, nós temos um programa que fazemos todos os anos, que se chama Transição 2026, o novo caminho para eu, o caminho para o novo eu. Neste programa também dura um mês e começa em janeiro e tem todo o Regênesis dentro. Olha, o caminho para o novo eu, então eu fico aqui com esse desafio para você. Será o próximo tema da nossa conversa para janeiro, o caminho do novo eu, onde a gente começa o ano de 2026 se dando esse presente de criar esse processo e esse plano junto com você. Que tal? Eu adorei. Sim, sim. É o momento certo para começar o caminho para o novo. Olha, querida, a gente ficaria horas aqui conversando, porque é muito assunto, né? Muita coisa para a gente explorar. Quero agradecer você mais uma vez, é sempre muito rico, trazendo palavras sábias, que essa semente do bem se espalhe pelo mundo, pelo universo, e que a gente possa, todas nós mulheres, viver com mais leveza, com mais beleza, né? Caminhando para esse novo ciclo aí que está pertinho, próximo da nossa porta. Olha, um super beijo. Beijinhos, gostei de ver. Até breve. Até a próxima. Até a Beijinhos. próxima. Tchau, tchau.